Olá, meu nome é Ferruccio Bildt. Eu vou falar sobre a saga dos Bildt. Começa, até que começa em algum lugar, vamos começar com a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial iniciou-se por causa do assassinato do arquiduque da Áustria, na cidade de Sarajevo, por um sérvio chamado Gavrilo Princip. E então essa série de desentendimentos começou essa guerra relativamente estúpida, que foi denominada Primeira Guerra Mundial. Meu avô lutou nessa guerra mundial, tanto assim que ele morreu nessa guerra mundial. Meu pai, que nasceu em 1917, ele perdeu o avô antes dele nascer, o pai dele antes de nascer. Então, enquanto a minha avó estava esperando meu pai, cujo nome é Josip Bildt, que nasceu no dia 29 de maio de 1917, meu avô já tinha morrido na guerra. Então nasceu meu pai no pequeno lugarejo chamado atualmente Picham, que durante a época da Itália aquilo se chamava Pedano, que é como se fosse um bairro da cidade de Pazin, na península da Istria, que atualmente é Croácia. Então, meu pai nasceu, ele tinha já um irmão mais velho chamado Fran e uma irmã mais velha chamada, apelido era Bepa, provavelmente era Josipa. E então ele nasceu. Depois ele acabou tendo mais alguns irmãos. O Simi, que de fato era filho do irmão do meu pai, e um outro, que era um outro. Então, meu pai estudou até o segundo primário, então ele trabalhava na fazendinha da mãe dele, né? Que era uma área mais ou menos de 1,5 km por 1,5 km, na beira do morro que era de Picham. E vivia essa vidinha. Vamos falar da minha mãe. Minha mãe nasceu em 1926, na mesma região, só que os pais dela, naquela época, quem mandava no mesmo lugar era a Itália, porque o Império Austro-Húngaro tinha perdido a guerra, a Itália era um dos que tomaram aquele pedaço de terra, que era a costa da Dalmácia todinha, incluindo
esse lugar onde meu pai nasceu e minha mãe nasceu. Ah, tanto assim que depois meu pai foi servir a Marinha Italiana, mas originalmente tinha nascido na época do Império Austro-Húngaro, né, que mandava no lugar. Então, meu pai nasceu em 1917, minha mãe 9 anos depois, em 1926. E o sobrenome da minha mãe era Bútolo, típico italiano, que eles eram comerciantes, tinham uma, uma venda de secos e molhados. Na cidade de Pazin, que naquele momento se chamava Pisino, porque era italiano. E minha mãe estudou o secundário, só que ela fez, em vez de fazer ginásio, ela fez aquilo que se chama comercial. Você aprendia técnicas de administrar o comércio, né? Equivalente ao segundo grau. Então, minha mãe era um pouquinho mais letrada, quer dizer, que meu pai. Aí veio a Segunda Guerra Mundial e a Itália capitulou. Aí quem tomou conta daquele pedaço de terra naquele período foi a Alemanha. E nesse ponto já meus pais tinham casado em 42, né? E minha irmã nasceu em 44. Na época que quem mandava naquele mesmo lugar era a Alemanha, tá certo? E depois da guerra eu nasci em 1947, no mesmo lugar, só que numa casinha em Pitchen. De fato, a gente morava na parte de baixo, que correspondia ao estábulo onde guardavam os bichos, né? Então, provavelmente, eu vivia numa manjedoura, que nem o JC, né? O lugarzinho ainda continua lá, decrépito como sempre. As casas que foram bombardeadas em volta também continuam caídas lá, não mudou nada. Está exatamente como era. É uma arquidiocese tão antiga, 512, ano 512, né? Quase JC vai lá inaugurar a diocese. Evidentemente, começou a capela muito pequenininha, era uns 2 metros de profundidade, depois eles foram aumentando, aumentando, aí depois virou uns 50 metros, uma igreja de 50 metros, mas se nota que originalmente era 2 metros, era um cubículo ali, e foram aumentando com o tempo, desde 512 depois de Cristo, então deu para aumentar bastante. Mas provavelmente o JC passou por lá, falou, não, pode botar a diocese aqui, uma das primeiras da religião católica.
Ai, ai. Então, eu nasci em 1947. Já quem mandava no lugar já era o mesmo lugar, já era a Iugoslávia. A Iugoslávia foi criada com os pedaços que sobraram do Império Austro-Húngaro na Primeira Guerra Mundial, né? Um país totalmente artificial. Depois de picotarem o Império Austro-Húngaro, sobraram uns pedaços lá de Império, Croácia, Sérvia, Montenegro, Macedônia, Eslovênia. Então, só vamos chamar isso aqui de eslavos do sul, claro. Então, é um país artificial. Não, não ia funcionar muito bem, porque a filosofia deles era diferente. Quando dividiram o Império Romano, em 363, né, depois de Cristo, a Croácia ficou com o Império Ocidental, Roma, a Sérvia ficou com o Império Romano Oriental, a Constantinopla. Então, aí começou já a diferença de ponto de vista, uma ocidental e outra oriental, tá certo? Enquanto tinha um império austro-húngaro mandando em tudo, não, todo mundo obedecia e pronto, acabou, né? Mas quando tinha que esses bem diferentes de filosofia de vida, viverem juntos, já era mais difícil. Só funcionou por uns tempos, enquanto tinha lá o Josip Broz Tito, que comandava essa turma, né, a Iugoslávia, porque houve antes da Segunda Guerra um rei, acharam lá um rei qualquer, perdido, botaram como se fosse o dirigente dessa Iugoslávia. Não funcionava muito bem. Mas depois que o Josip Broz Tito, ele começou como um guerrilheiro contra os nazistas, aí ele teve credibilidade para mandar na Iugoslávia. Josip Broz, ele era croata, né? E conseguiu, com uma personalidade forte, e conseguiu manter aquele balaio de gato funcionando em conjunto, né? Mas então, eu nasci em 47, aí nessa época tinha trabalho nessa Iugoslávia, só que não tinha o que comprar, né? Só fazia comércio com a Rússia, né? Então os produtos que vinham da Rússia eram horríveis, muito ruins, e levavam as coisas boas da Iugoslávia e mandavam porcaria para... Assim que depois de um certo tempo, Josip Broz, ele rompeu com a Rússia e decidiu criar o movimento dos não alinhados, né? Junto com o Nasser e outros grupos mais. Então, como a vida não estava fácil, o país, né, o sistema era comunista, né? Aí meu pai decidiu
como eles não deixavam ninguém sair do país, então meu pai fugiu de noite, atravessou a fronteira, foi para a Itália. Aí, depois de muito tempo, deixaram minha mãe com a minha irmã e eu também saímos de lá, porque ela tinha o passaporte italiano, minha mãe, né, da época que ainda quem mandava naquilo era a Itália, e não ia ter ninguém para sustentar a gente lá, né? Então deixou eu sair para ir para a Itália. Então nós saímos, fomos para a Itália, ficamos lá num campo de concentração chamado Bagnoli, que é em Nápoles. Ficamos um tempo lá. Depois fomos de trem até Gênova. Aí pegamos um navio, o nome é Charleston Sovereign, em inglês, e viemos para o Brasil. Desorganizado pela ILO, International Labour Organization, ou OIT, Organização Internacional do Trabalho, né? Então éramos refugiados. Então, quando a gente saiu da Yugoslávia, saímos de lá dizendo que era italiano. Na hora que chegamos na Itália, aí como os italianos não podiam emigrar, então a ideia brilhante dos meus pais é: não, vamos dizer que somos iugoslavos, porque eles aceitavam qualquer coisa, né? E aí fomos considerados iugoslavos, né? Apesar da Iugoslávia nem saber quem nós éramos. Nunca tenho nem ouvido falar. E então nós viemos com esse navio inglês para o Brasil e chegamos no Rio de Janeiro e ficamos um outro campo de concentração lá no Rio de Janeiro, na Ilha das Flores, tá certo? Então isso termina com a primeira parte da saga dos Billet, tá certo? A chegada no Brasil dos Billet, tá bem? Aí depois nós vamos para uma segunda parte.